Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, não é .com, é .med de medicina.br. E hoje, dia 5 de outubro, eu tenho o grande prazer e a honra de conversar com o grande Dr. Wilson Rondó, um dos grandes nomes no Brasil das abordagens integrativa e ortomolecular em medicina, um médico, na minha opinião, espetacular e que tem um site, um trabalho, vários vídeos que ajudam bastante em relação a temas relacionados à medicina geral e mais natural. E hoje a gente vai conversar sobre o tema Domine Sua Saúde, ou seja, como é que você faz para dominar a sua saúde e, no final das contas, o que é dominar a sua saúde, Que conceito é esse? Então eu estou esperando o Dr. Wilson Rondó entrar aqui na live, pedir para participar ou eu colocá-lo aqui para dentro, e aí em breve a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Hoje, dia 5 de outubro, às 8 horas da noite. Deixa eu ver se eu aviso ele de novo aqui, que a gente está online já. E assim, não se esqueça que você pode acessar o icaro.med.br/domine sua saúde, tá certo? O livro será lançado em até 14 dias e lá você já consegue acessar o que é o livro, o meu novo livro, meu nono livro, que fala desse tema Domine Sua Saúde, ok? E até ficar aí na expectativa de baixá-lo em PDF gratuito muito em breve, ok? Deixa. Doutor Rondó já está entrando conosco. Doutor Rondó? Oi. Opa, e aí, tudo bem? Tudo. Tá tudo tá bem aí? Aqui tá todo mundo escutando bem. Eu tô te vendo bem e ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então se tá tudo no jeito, tô pronto. Só você falar. Boa noite, a gente já tá online. É um grande prazer para mim estar contigo aqui nessa live. A gente está ensaiando fazer essa live já tem alguns anos, né? E Poxa, finalmente deu certo, né? estava encantado. É um prazer, Ícaro, estar com você. Acompanho o seu trabalho, admiro muito a sua postura expoente aí na medicina, né, com a tua visão moderna. Isso aí é gratificante. Muito bom poder ter colegas com essa visão e pensando, de certa forma, da mesma maneira, né? Sim, a gente tem, pelo que eu vejo pelos seus conteúdos, a gente tem muita compatibilidade de ideias e eu tenho certeza que os conteúdos já ajudaram milhões de pessoas no Brasil, fora do Brasil também, e é muito gratificante, né, Rondó, a gente poder sair um pouco da medicina da doença, que é tão comum por aí, e poder falar um pouco mais de uma medicina que capacita as pessoas a terem uma melhor atenção e melhores resultados efetivamente em saúde, né? E eu sei que você é um colega valoroso nessa questão. Eu queria que, por favor, você se apresentasse para a audiência, porque eu vou postar esse vídeo em todas as minhas redes depois, se quiser fazer o mesmo à vontade, e eu acho que é bom cada um conhecer os dois, né? Exato, exato. Bom, eu me chamo Wilson Rondó Júnior, doutor, todo mundo me conhece como Dr. Rondó. Eu sou cirurgião vascular em formação, fiz toda a minha formação aqui, depois fui para a França fazer a especialização toda. Voltei para cá, e só que quando eu fui, eu já tinha tido um início dessa parte nutricional aí, que já tinha mexido com a minha cabeça. E quando eu fui para lá, Ícaro, eu acabei podendo usar esse tipo de abordagem nos pacientes vasculares, com úlceras, tal, com um resultado muito impressionante. Eles gostaram bastante, me abriram até um espaço na cadeira para eu poder trabalhar com esse segmento. E eu fiquei alguns anos lá. Quando voltei, continuei meu trabalho aqui, tanto com vascular quanto com essa parte nutricional. E daí o meu mestre, voltei para trabalhar com ele, Dr. Guilherme Paulo Docher, que foi quem trouxe a medicina ortomolecular para o Brasil. E
na época ele falou, você não tem mais nada para aprender aqui, agora você tem que ir para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos. Fiquei em universidades, fiquei em centros médicos importantes, tive a felicidade de poder ficar um tempo com Linus Pauling, que foi o único homem laureado 2 vezes prêmio Nobel. Tive também a oportunidade de ficar com o Robert Atkins, da dieta Dr. Atkins, lá em Nova York, na clínica dele. Com o Bob Bradford, na Califórnia, uma parte de investigação, exames diagnósticos. Ou seja, e aí eu fui, depois também, fiquei um tempo no Canadá, menos tempo lá, com o professor Dr. Abraham Hoffer, que é o pai da psiquiatria ortomolecular, quem começou toda essa parte nutricional. Voltei para o Brasil, aí fui para a França de novo, para poder ver essa parte lá, e fui para a Alemanha. Também fiquei num centro muito importante lá de revitalização, rejuvenescimento, fui exatamente com esse objetivo. E voltei, e clinico aqui em São Paulo agora, direto, e foi essa a minha caminhada. E estamos aí tentando passar para as pessoas a prevenção, que é o ponto mais importante que nós temos que tocar quando nós nos preocupamos com a saúde. Tá certo, Ícaro? Sem dúvida. Gente, vocês viram que o currículo dele é invejável, né? Eu não vou nem me ater muito ao meu, não, porque não chega aos pés disso, né? Imagina. Mas eu aprendo muito com seus vídeos, com seus materiais escritos, agradeço. Estava lembrando que há uns 7 anos atrás, se eu não me engano, eu fui fazer o meu material de sinusite, que tem milhões de acessos lá no meu site, no icaro.med.br/sinusite. E aí eu estava precisando colocar um material que ensinasse a lavagem com água oxigenada, né, dos ouvidos e tudo. E aí eu achei um tal de Dr. Rondó, que tinha um vídeo sobre isso, uma sessão sobre isso, e eu já copiei, colei lá no meu site para as pessoas acessarem e beberem da fonte. Tem até alguns colegas que meio que brincam comigo, mas você direciona para outros profissionais e tudo. Eu falei, gente, eu não estou aqui para competir. Nessa vida eu estou aqui para competir comigo mesmo, como eu posso ficar melhor a cada dia. De resto, se eu estou em saúde, é para compartilhar o máximo possível de conteúdo gratuitamente para ajudar as pessoas. Paciente tem para todo mundo, né, Rondon? Exatamente, é isso aí. Essa é a frase, essa é a colocação correta. E aí, eu te chamei para fazer essa live especialmente nesse momento, porque eu estou chamando gente nesse momento estratégico que seja bem compatível com a abordagem integrativa e ortomolecular e funcional de verdade em medicina, porque eu estou lançando meu 9º livro, que é o Domine Sua Saúde, e ele vem com uma novidade que eu ainda não vi entre nós médicos no mundo, que é o seguinte, talvez eu esteja sendo muito ambicioso, mas vamos lá. Esse meu livro, de quase 200 páginas, ele vai ser gratuito em PDF, para todo mundo. Por quê? Eu acredito muito em Mateus 10, de graça deu que de graça recebeste, se for um dom, né? E eu acho que a medicina nas nossas vidas, você veja, você estudou pra caramba e acabou caindo aqui em vou ajudar as pessoas a viverem melhor da forma mais natural possível. Eu também. E a gente tem sucesso na carreira, tem tudo. Então, é dom, vamos compartilhar de forma gratuita também com as pessoas muito do que a gente aprendeu, né? A gente tem que ganhar a vida, sim, nós temos família, projetos e tudo, mas a gente compartilha muita coisa gratuita visando ajudar as pessoas a viverem melhor, né? E a minha ideia é que esse livro, ele realmente, focando mais em estilo de vida e hábitos saudáveis de vida, ensine para as pessoas o básico para elas poderem dominar a saúde delas, que é o quê? Não é nunca mais adoecer, isso é impossível. A vida tem acidentes, a vida tem infecções, que mesmo quem se cuida adoece, né? Mas o conceito que eu tento passar no livro de dominar sua saúde é o seguinte, Rondó. Se você tiver bons hábitos de vida, uma boa suplementação, um acompanhamento regular bom, e você tiver
um equilíbrio hormonal e de neurotransmissores básicos, seu corpo vai funcionar bem e você ou vai adoecer menos, ou quando adoecer vai se recuperar mais rápido, com menos sofrimento, com menos sequelas e depender menos de remédio. Quer dizer, retome o controle da sua vida para recuperar, manter e melhorar a sua saúde, em primeiro lugar, fazendo o que mais importa, que são os hábitos saudáveis de vida, né? Eu queria que você me dissesse qual é a sua opinião sobre tudo isso e qual é a tua vivência de ensinar as pessoas a dominarem a saúde delas. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pelo livro. Maravilhosa ideia, dá uma visão ampla. Você transmite a informação de educação e as pessoas precisam absorver isso, entender o seguinte. Eu vou usar como referência o que às vezes eu me deparo. E você certamente, por isso você está escrevendo, lançando esse livro. Quantos pacientes nos procuram que dariam tudo que tem para salvar a vida dele? Só que essas pessoas deixaram o tempo passar e deixaram as coisas acontecendo ou foram fazendo algumas abordagens que não foram adequadas para o caso e as consequências aparecem. Mas a imensa maioria das pessoas tem nas mãos a condição de se curar, de se manter saudável. Esse é o segredo. O ser humano, ele tem o dom de se autorreparar. Nós só temos que dar à célula o que a célula precisa e dar as condições de exercício, tudo que você já fala, também, certamente nós vamos falar com uma série de fatores aí, mas tudo isso, se você está fazendo a sua parte, você está se protegendo. E eu sempre lembro as pessoas, envelhecer é aumento de suscetibilidade à doença. Então, cuide dela. Deus lhe deu saúde, cuide dela. Então, nós temos que cuidar, ter todos esses bons hábitos, porque nós estamos acostumados a ver, por experiência, por leitura, por estudo, os pacientes que fazem isso, é totalmente diferente o envelhecimento, a qualidade de vida, como jovem, como adulto mais avançado e idosos. E isso é algo que a gente tem um prazer de passar, porque você sabe, quando nós atendemos um paciente que já tem uma certa idade, uma idade avançada também, e ele está inteiro, tem coisa mais gratificante do que ver isso? Não tem. Ainda mais quando a gente consegue ser a pessoa que deu esse norte para esses pacientes. Isso não tem preço, tá certo? É isso. É exatamente a questão do dar o norte, né? Porque, gente, em termos de hábitos de vida e estilo de vida, nenhum médico ou tratamento ou soro, sabe, vai conseguir fazer por você. E a gente vai falar dos hábitos de vida daqui a pouco. Mas água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, o máximo que a gente pode passar são os caminhos. Quem vai ter que percorrê-los é você. Mas quando você percorre, você consegue recuperar, manter e melhorar a saúde. Sabe que Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, ele deixou mais de 100 frases célebres para a gente. Mais de 100. Mas as pessoas conhecem uma, que não é a mais importante, na minha opinião. Aqui as pessoas mais conhecem faça do teu alimento teu remédio e do teu remédio teu alimento, né? E ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele usou em grego o termo diaita. A diaita ser o remédio ser a diaita. Diaita significa dieta, que na verdade não é só alimentação. Dieta é estilo de vida. Então, o que Hipócrates disse, e que foi mal traduzido, faça do seu estilo de vida seu remédio. Na verdade, você nem adoece, né? E quando adoece, remédio. E faça do teu principal remédio o seu estilo de vida, né? Mas essa frase, que já resumiria a live de hoje, não é a que eu mais gosto dele. A que eu mais gosto dele para você chegar à cura, você tem que nutrir o organismo e remover os obstáculos à cura. É isso. Você nutre como? É água, é respiração, né? É pegar sol, é se energizar com coisas boas, né? É uma boa alimentação. E o que é remover os obstáculos à cura? É você gerenciar melhor seu estresse,
desintoxicar-se, descarregar as energias ruins, o grounding, por exemplo, né? Tonificar suas vias de detoxificação. Então, se a gente voltar para a medicina realmente hipocrática, porque todo médico jura, faz o juramento de Hipócrates, né? Mas a maioria dos nossos colegas, Rondó, não foram ver as ideias de Hipócrates. Quer dizer, juram o que o cara falou, mas não seguem as ideias de Hipócrates para a real cura, que é uma medicina do estilo de vida, não é? Exatamente. É isso aí, bem colocado. É exatamente. E aí, quando a gente fala em estilo de vida, esses dias, você conhece a Denise Carreiro, né? Uma excelente nutricionista, né? Então, a Denise lançou 2 livros recentemente, O Paradoxo Alimentar e agora um Guia de Envelhecimento Saudável, que são excelentes. Eu recomendo para todo mundo. Ela me mandou de presente. E no começo do Guia de Envelhecimento Saudável, ela já colocou de 100% do processo de envelhecimento, 75% são de responsabilidade do meio ambiente e dos hábitos de vida, sendo mais importante os hábitos de vida. Quer dizer, se você quer envelhecer com saúde, e você está envelhecendo a partir do momento em que você nasceu, daí para frente é envelhecimento, né? Se você quer envelhecer com saúde, o que mais importa é você melhorar o seu estilo de vida, os hábitos de vida, aquilo que você faz tão repetidamente que norteia a sua saúde. Só que as pessoas nós fomos, nossos pais foram, desde que saíram do campo, doutrinados ao seguinte: vai levando a sua vida. E quando adoecer, você procura um médico. E não deveria ser assim, né, Rondó? Não deveria ser assim. É que a medicina enfocou uma visão assim mais curativa. Só o médico para fazer um tratamento de doença, não de saúde, né? E nós já estamos resgatando uma visão real de Hipócrates para poder fazer esse tipo de medicina. Não só nós, mas isso é uma onda que vem vindo e cada vez mais crescente. E hoje as pessoas têm o interesse de querer se cuidar, de querer estar bem, né? Primeiro, se você não está bem com você não vai estar bem com ninguém, né? Você tem que gostar de você tem que querer. E tem coisa que tem que fazer, tem que se cuidar, tem que desintoxicar, né? Tem que fazer atividade física. São condições que fazem parte de uma rotina para se ter saúde, tá certo? O que eu noto com muita frequência é a culpa dos pacientes, que eles vêm, às vezes, com umas queixas, tipo, olha, meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, certamente eu vou ter câncer de próstata. Então, o que ele faz? Ele não se cuida porque, deixa, eu vou comer, fazer de tudo, não vou fazer atividade física, não vou usar suplementos que podem ajudar a proteger minha próstata, dane-se, vou usar... vou desfrutar da vida do jeito da melhor forma, porque eu sei que eu vou para esse caminho. E não é isso, as pessoas talvez não tenham ciência da epigenética que ela nos mostrou, né, que 10% é genética e 90% é ambiental. Só que esse 10% de genética, se você não tem esses hábitos de vida saudáveis, você vai fazer o quê? Esses 10% passam para 12%, para 15%, para 20%, vai distorcendo, vai havendo uma lesão maior do seu genoma, do seu DNA, e aí sim você vai ativar uma faísca que você eventualmente teria genética, que isso passa a ter um tamanho imenso e se manifestando. Agora, se você cuida, faz tudo corretamente, há uma possibilidade imensa de você estar aumentando esses 90% para 95%, 98% de proteção. E isso não é de um dia para o outro, né? É isso que a gente prega o tempo inteiro para mostrar para as pessoas. Então, eu sempre falo isso, porque eu acho vital, né, que as pessoas compreendam isso no transcorrer da vida, como elas têm que se conduzir. De 30 anos para cá, eu estava na faculdade e eu vi crescer a importância da genética para a medicina, né? E aí eu vi os médicos receberem cada vez mais o conhecimento
na graduação e na pós-graduação, você deve ter visto isso em muitos catedráticos por aí, do seguinte: genética virou sentença e não tendência. Exatamente, né? É isso aí. Só que nunca foi para ser assim, como você bem disse. A gente precisa saber da epigenética, ou seja, você olha a sua tendência genética, mas sabendo que se você se cuidar, você é plenamente capaz de silenciar os genes que são desfavoráveis em você e exprimir melhor as suas forças curativas, regenerativas e tudo. Eu até lembro de um paciente que eu tive uma vez, que como ele estava envolvido com a liberação de produtos, digamos assim, tóxicos ante o governo brasileiro, e representando uma multinacional poderosíssima, ele conseguiu emplacar um trabalho e convencer o governo brasileiro do seguinte, Rondó, que câncer é uma doença genética. Então, que o produto dele, por mais que fosse flagrantemente tóxico e reconhecido em estudos, que ele tinha como provar que todo câncer é uma doença só genética. E por isso o produto dele não seria cancerígeno e não deveria ser liberado. Segundo ele, quando voltou numa consulta, e graças a Deus não voltou mais, tá? Porque eu tenho dificuldade de atender alguém que o fim justifica os meios, né, desse jeito. Segundo ele conseguiu a liberação desse produto tóxico, que eu não vou dar mais detalhes por questões éticas, convencendo gente leiga, ou gente mal intencionada, né? Mas eu vou pensar em leiga, de que câncer é uma doença essencialmente genética. E eu até dei esse exemplo numa live recentemente. A Angelina Jolie, aquela atriz, ela descobriu que tinha tendência a câncer de mama, arrancou as mamas, sem câncer. Tinha tendência a câncer de útero, arrancou o útero, sem câncer. Eu fico pensando, se ela descobre que tem tendência a câncer de cérebro, como é que faz? Não é? Pois é. Então, não dá para ser assim. As pessoas são induzidas pelas ideias, às vezes distorcidas, e acabam tomando as atitudes precipitadas e, no fundo, passa a ser uma garota propaganda, nesse caso, do objetivo que tem por trás. E é isso, infelizmente é assim, né? Pois é. Mas existe toda uma indústria da doença, e ela existe mesmo, que ela sobrevive dos sintomas e doenças das pessoas. Então, saibam que essa doença, essa indústria, que em boa parte oculta, ela não vai deixar programas de capacitação em massa da população em hábitos saudáveis de vida tornarem-se políticas públicas ostensivas no mundo inteiro. Não vai, porque se eu tenho um negócio, eu quero manter os clientes. E se vocês, gente, que estão nos ouvindo agora e vão nos ouvir no futuro, nessa live gravada, vocês começam em massa a se cuidar melhor, vocês passam a adoecer muito menos e são menos clientes. Então isso nunca vai vir a público do tipo, a gente não vai propagar isso porque senão vocês vão adoecer menos. Não vai vir a público desse jeito. Vai vir a público do seguinte, isso aí é importante, mas olha só esse remédio que a gente desenvolveu para tal. Muito complicado, né? Então a gente precisa falar para as pessoas que hábitos de vida são esses, né? Você quer que eu fale os 12 que eu compilei ao longo da minha vida acadêmica, que eu acho os mais importantes, ou você quer falar aqueles que você trabalha mais no seu dia a dia, que acha mais importantes primeiro? Eu prefiro que você apresente até a arquitetura do livro, tá? Eu acho bacana, a gente vai andando em cima dessa espinha dorsal, na boa. Tá ótimo. Então, assim, gente, ao longo da minha vida, nesses quase 25 anos de medicina, eu pude chegar à conclusão que são 12 hábitos de vida que são os mais importantes, assim, os fundamentais para você ter saúde, tá? Os 6 principais. Água, claro, porque nós somos seres de água, 75% de água. Se você não toma água, não tem como você ter saúde, não tem como você existir. Água, respiração, que fornece o oxigênio e joga fora o gás carbônico. Alimentação. Depois que você tem esses 3 combustíveis básicos, você tem que circulá-los. Então, exercícios físicos regulares. E você tem que ter o melhor momento possível onde eles são bem aproveitados. Sono. Dormir direito. É durante a noite que a gente se repara, principalmente o cérebro.
E você precisa do sexto combustível que as pessoas esquecem. Toda a vida na Terra depende do Sol. Mas o ser humano foi condicionado a achar que o Sol é perigoso. Ele é perigoso em excesso, mas em falta ele adoece. Tá? Depois que você sai desses 6 hábitos básicos, você vai para os 4 hábitos acessórios, que são bastante importantes, que são gerenciamento de estresse, tá? Que são cuidar da saúde de mente, espírito e relações sociais, muito importante. Desintoxicar-se e intoxicar-se menos no dia a dia, tá? E, sem sombra de dúvida, como até quem se cuida também adoece, você vai precisar de um acompanhamento regular bom do dentista, do nutricionista, de repente, do psicólogo, para muitos casos, do médico, sem sombra de dúvida. E os 2 hábitos que eu chamo de complementares, que é uma boa suplementação, que todo mundo precisa. Eu sempre dou o exemplo do ômega 3. Você não precisa suplementar ômega 3 se você comer 500 gramas de peixe de águas salgadas, orgânicas, profundas, todos os dias. Aí todo mundo fala, uai, mas ninguém faz isso. Eu falei, exatamente, então tome seu ômega 3. Né? Teria vários suplementos que entrariam nessa categoria, vitamina C, magnésio, coenzima Q10, mas a gente vai esmiuçar isso um pouco mais. E o último hábito saudável, que seria você pegar o conhecimento, aprofundá-lo em boas fontes, planejar como você vai executar na sua vida o que realmente te interessa, e por fazer tudo isso, colocar isso no seu propósito de vida, que todo mundo tem que ter um propósito de vida, e acreditar que vai dar certo. Quer dizer, esse último hábito é o planejamento e gerenciamento de executar e manter a disciplina do fazendo. Rondó, foram esses os hábitos que eu compilei, os 12 hábitos que são fundamentais para viver. O que você pode dizer? Eu concordo plenamente com isso. Essa é a essência de qualquer... é a base para ter saúde. Sem isso não se consegue nada. E aí, eu entenderia que para manter uma longevidade, uma qualidade de vida, uma integridade, nós temos que estar meditando. Eu acho importante isso, dar uma centrada no mental que você falou. Aliás, tudo que eu for falar vai estar linkado dentro desse programa, né? A atividade física também acaba estando nesse programa, né? O condicionamento, o tipo de treino. O que vai mudar agora por exemplo, cada assunto, quais são as melhores abordagens, né? Mas vamos esmiuçar, passa a sua experiência de cada um. Vamos falar, por exemplo, do exercício. O que eu tenho usado, pesquisado e tenho... como eu treino e como eu oriento meus pacientes. Eu evito corridas longas, eu uso aqueles sprints, eu prefiro trabalho desse. Inclusive, eu tenho um livro só sobre isso, chama 20 minutos emagreça. É um treino de tiro de 20 minutos. Eu chamo de treino super-aeróbico. É um treino que você estimula. Primeiro você faz um aquecimento leve, você pode fazer andando, você pode fazer na bicicleta, na piscina, você pode fazer em qualquer, na esteira, no transporte, aonde você quiser. Eu costumo orientar, são 3 minutos de aquecimento. Você vai normal, andando normal, como se você está andando na rua. Quem não anda, não tem uma atividade física intensa. Aí, 30 segundos você vai andar mais forte. E depois, 1 minuto e meio, você vai relaxando, recuperando a tua respiração normal. Depois, repete mais 30 segundos e 1 minuto e meio relaxando. São 8 ciclos desses. Daí tem 2 minutos de relaxamento, assim, andando também, né, o colindal. E aí você terminou o treino. Parece uma coisa simples, mas faz um bem para a saúde. E você você estimula muito a queima de gordura, né? Por isso que chama 20 minutos emagreça. Porque você consegue fazer em qualquer lugar. Muitas pessoas acabam não treinando hoje em dia por causa de trânsito para ir na academia, uma série de complicações para entrar no clube. Bom, anyway,
que eu aconselho? Você pode fazer em qualquer lugar, viajando ou não, esse tipo de treino. E você vai aumentando esses 30 segundos de intensidade. Aí você vai se desafiando. Isso já tive experiências com pacientes em cadeira de roda que não faziam exercício, que começaram só de levantar, andar um pouquinho e sentar um pouquinho, e depois tentar andar, ele já vai ganhando um condicionamento. Então, não é que você está fazendo isso só para atleta de elite. Isso acaba te dando um condicionamento excepcional. Você, com esses tiros, você chega a aumentar, segundo os estudos, 500% a produção de hormônio do crescimento. E ele, você sabe, ele vai dar, você deve comentar bastante com os seus seguidores, né, dos benefícios de rejuvenescimento, de massa muscular, de melhora de glicemia, ou seja, diminui aquela aparência enrugada. E muito interessante, o que eu vejo, é o fato de ser um tipo de exercício que você fica com o corpo mais sensual, tanto o homem quanto a mulher. E é isso que eu prego e faço. Eu faço 3 vezes por semana. E alterno com um pouco de exercício resistido, que é a famosa musculação, né? Porque nós precisamos para evitar, né, a sarcopenia, que ela é quando nós entramos na sarcopenia, para as pessoas que talvez não estejam recordando, digamos que é a osteoporose dos músculos, ligamentos. Então, nós temos que evitar isso, porque essa condição, ela vai tirar a sua independência de ir e vir, se trocar, de se arrumar, e vai diminuir a expectativa de vida. Então, isso é fundamental na sua rotina. E com 20 minutos não tem quem não possa fazer, né? Eu não sei se você treina dessa forma. Lógico, eu tenho pacientes que treino esse sobrenome e somam também com treino, assim, corridas normais, pelo prazer da endorfina, aqueles treinos longos. Mas isso é um opcional, né? E certamente, se ele treina dessa forma, com esses sprints, você aumenta muito seu rendimento. E isso é visível e motiva muito as pessoas. Então, isso serve para homem, para mulher, não tem idade, né? E volta e meia eu tenho feedback de pessoas me comentando do tipo de treino, tudo, e eu fico feliz de saber que estão adotando esse tipo de abordagem. Não sei o que você acha disso, mas é um jeito que eu particularmente indico para os meus pacientes. Sim, é o High Intensity Interval Training, é o HIIT, né? Só que a sua abordagem do HIIT ela é mais compreensiva, quer dizer, a pessoa vai começar com os tiros de uma caminhada mais rápida, e à medida que ela for conseguindo, ela vai evoluindo para 30 segundos de corrida e só 30 segundos cada vez mais rápido. E realmente, eu te digo que eu não vi até hoje um paciente que chegue minimamente deambulando e não tem um problema ortopédico mais sério, que não consiga fazer, porque 30 segundos subindo isso, provocando uma variabilidade cardíaca e pulmonar, né, que aumenta a produção de mitocôndrias, melhora a geração de energia, aproveitamento de oxigênio, turnover de antioxidantes, quer dizer, isso funciona muito bem. E, é claro, complementando com pelo menos 2 vezes por semana de exercício resistido, que é o de força, porque é ele que comunica para o corpo, né, Rondó? Deixa esse músculo aí que eu estou usando, né? Exatamente. E a sensação assim, de plenitude pós esses treinos é muito grande. Então, não é aquela exaustão, mas você passa o dia muito bem. E a verdade é o seguinte, esse desafio é progressivo. Não é treino só para quem é atleta ou tem uma atividade física intensa. É para qualquer idade, qualquer condição. Você vai se desafiando. Obviamente, pessoas a partir de 50 anos, ou que tem algum histórico cardíaco, tal, é bom ter uma boa avaliação cardíaca aí para não ter risco nenhum. Mas realmente o resultado é animador, viu? Sim. Eu sou muito fã. Você, estou vendo que gosta também. Gosto, eu adoro exercício. Mas assim, o exercício serve para circular o sangue direito e dar uma capacidade cardiopulmonar e muscular. Então, o que precisa circular?
água, oxigênio e alimentos. Vamos falar um pouco da água? Eu oriento para os meus pacientes, tome um copo d'água por hora, porque a gente não armazena água. Então não dá para você lembrar de tomar no final da manhã e tomar 4 copos de uma vez. Você vai diluir muitos nutrientes na urina e vai acabar ficando desnutrido por algum tempo, né? Uma microdesnutrição. Então eu recomendo para os meus pacientes, tome água de hora em hora mesmo sem sede. Você faz do mesmo jeito? Como é que você faz? Eu faço o seguinte, essa orientação tomar sem sede é importante porque as pessoas esquecem e acostumam ficar sem beber água, né? As pessoas têm um esquecimento muito rápido disso. Eu oriento a água e nesses dias de verão aqui, que são muito quentes, e a expectativa é que venha um verão bem quente, que eu tenho sugerido é pegar um sal do Himalaia, ou um sal grosso. Integral. Integral. E que você, se tiver aquele como chama, naquele saleiro que você consegue... O moedor? Moedor, se você colocar 2 torcidas no copo de água, você faça isso 2 vezes por dia. Eu peço para fazer de manhã e à tarde. Porque pela concentração dos eletrólitos, é importantíssimo, porque senão a gente fica hidratando muito e acaba ficando uma carência desses eletrólitos e também se perde muito com a transpiração, com o exercício e no calor, a sudorese maior também, né, no dia a dia. Então isso dá uma motivada nas pessoas. E esse sal, não tem problema, você sabe melhor do que eu, esse sal aí, ele só vai trazer nutrientes, né, micronutrientes, e eletrólitos, enquanto o sal branco, normal, esse não serve, esse não vai trazer nada de bom para você nesse sentido. Outra coisa que eu tenho indicado também é água de coco para o verão. Para se tomar, 1 vez, 2 vezes por dia, mas água de coco do coco de verdade, não de caixinha, porque esse não vai trazer os benefícios. Pelos conservantes, pela adição de açúcar e etc., não responde adequadamente. Sim. E eu tenho indicado também o uso desses smurfs com vegetais para poder estimular aquela água, aquele 4º tipo de água, né, que tem a sólida, a gasosa e a líquida, que é a água estruturada, que é a água em gel. E com esses vegetais a gente consegue isso. E muitas vezes eu peço para colocar o sal do Himalaia dentro ou o sal grosso, aí, como você usou integral, né? Uhum. Dentro desse smurf que responde muito bem. Agora, se você for pegar em colherzinha, pega uma colherzinha de café, não precisa ser cheia, um pouquinho menos de 70%, 75% dessa colherzinha é suficiente para trazer esse benefício. E a água de coco também tem essa água estruturada, que eu acho genial, né? E eu estou até com um livro só de água de coco. E eu ainda não lancei, está na editora e tal, mas não sei nem se esse ano ainda sai. Mas que eu estava apressando exatamente por essa época do ano, pelo calor. Eu não sei, eu vou ter uma reunião com eles a semana que vem. Sim, eu acho que eu vou ter que saber de você como é que eu faço para comprar os 20, porque agora que eu vou lançar na semana que vem ou na outra, eu vou passar um tempo só melhorando o meu para relançar daqui uns 2 anos atualizado. Então, eu vou ter um bom tempo para ler, depois eu vou te perturbar aí para poder comprar esses outros e aprender. Uma hora que você vier para cá, ou eu for para aí, eu te levo, ou se não, mando para você, que é bastante coisa para a gente bolar um jeito aí. Vamos pensar, mas com o maior prazer. Te mando todos. Eu fico honrado. Eu vou para São Paulo agora, daqui a 2 semanas, que eu vou palestrar no CISI, no Simpósio de Saúde Integrativa. A gente combina, vai ser um prazer. Tá. Vamos falar da segunda coisa, respiração. As pessoas mal respiram quanto mais meditam, né, Rondó? Exatamente. Quando você assume o controle da respiração, a tua vida muda, né? E eu recomendo para os meus pacientes, tome a sua água de hora em hora,
e respire fundo pelo menos 3 vezes a cada hora, ponto. Quando você aprender a criar esse hábito, aí você vai aprender as respirações melhores, né? Diafragmáticas, respiração quadrada, mas às vezes a pessoa já me pergunta, doutor, mas qual é a melhor respiração? Eu falo, primeira que você faz. Essa é a melhor respiração. Então, faz a respiração em onda, bem cheio, solta tudo. 3 ciclos por hora, eu falo para o meu paciente. Quando você estiver fazendo isso direitinho, um copo de água e 3 ciclos de respiração por hora, aí a gente se preocupa com aprofundar isso. Como é que você orienta para os seus pacientes? Olha, eu, por exemplo, eu cobro muito essa parte de meditação. Muitos não conseguem, mas eu falo, você vai entrando no estresse, a tua respiração vai ficando curta, você vai tendo uma má oxigenação. Você precisa ter esse hábito de exercitar essa postura aí. E eu gostei dessa tua dica aí de fazer esses 3 ciclos por hora, que eu acho que pode ajudar muito. E especialmente quando a pessoa está numa situação de estresse muito intenso, né? Para ela respirar mais. E eu acho isso fundamental. E eu tenho feito, eu particularmente, eu faço isso de manhã, né? Essa meditação para tentar desacelerar e começar a pôr as ideias depois no lugar, assim, porque isso ajuda a tirar a ansiedade, né, Ícaro? Isso acalma e nos dá o equilíbrio, né, para poder raciocinar e tomar as decisões. Não deixar a emoção, a pressa, a ansiedade tomar conta do nosso ciclo respiratório. A emoção como você falou muito bem, todo sentimento exacerbado, mantido por muito tempo, ele vai bloquear o funcionamento adequado do diafragma, que é a musculatura que faz a expansão da caixa torácica. Então, você vai respirar com menos profundidade, vai oxigenar pior, e o cérebro é um órgão que, sob estresse pesado, é capaz de consumir 50% do oxigênio extraído pelos pulmões. Imagina se o seu cérebro ele não vai ficar mais estressado ainda se ele não tem oxigênio para ele funcionar. Então, controlar a respiração de hora em hora ajuda a diminuir surtos de crise de pânico e surtos mesmo de distúrbios psiquiátricos, e aprender a respirar adequadamente é a base da meditação, né, Rondon? Exatamente. Ter esse equilíbrio aí é o que faz você transpor o seu dia bem, né? E isso são hábitos. Existem bons hábitos e maus hábitos. A gente tem uma facilidade de ficar nos maus hábitos e a gente tem que se esforçar para estar nos bons hábitos. Aí sim, você vai estar nesse caminho, se policiando, né, e superando isso com mais facilidade. Aí isso passa a ser automático. Quando você adquire essa condição desses bons hábitos e insiste até ele se tornar automático, é maravilhoso. Que é essa postura que você vem pregando, que eu achei ótima ideia. Nós estamos pregando, né? Aí, por fim, a gente chega na alimentação. Depois que você já está dando água e oxigênio, que são a base da vida, você tem que dar fósforo, cálcio, magnésio, cromo e por aí vai. Isso aí, proteínas, só pode vir da alimentação. Em geral, eu dou para os meus pacientes, Rondó, eu tenho uma seção do site só para isso, que eu conversei com muitas pessoas mega top sobre alimentação, para como é, afinal. E existem várias alimentações especiais. Tem gente que se dá bem com jejum intermitente, eu gosto muito. Tem gente que se dá bem com low carb. Tem gente que se dá bem com o protocolo de mais proteínas. Tem gente que se dá bem com vegetarianismo, veganismo. Tem gente que se dá bem com carnivorismo. Mas, Ícaro, qual é a dieta básica que você pede para os pacientes assim? Eu quero sair do consultório com um esqueleto. O que a ciência diz? A dieta mais estudada saudável para a humanidade até hoje é a dieta mediterrânea, gente. É a que tem mais estudos. Como, assim, é a que você pode orientar com mais chance de acertar em geral. Claro que não existe uma dieta geral, mas a mediterrânea, tá? Sem leite e sem glúten. Porque, assim, tudo que eu estudei até hoje me deixou claro que, tirando o produto da fazenda mesmo, sem pasteurização, aditivo químico e tudo, sabe, e com trigo ancestral, o leite e o glúten atuais, eles são muito inflamatórios. Então,
eu tenho que dizer, a dieta mediterrânea, sem leite, glúten, agrotóxicos e excesso de processados, é a melhor forma de começar um padrão de alimentação adequado. É isso que eu falo básico, mas eu falo, olha, se você quer realmente fazer bem, um bom nutricionista funcional, com quem a gente trabalhe bem, vai ser bom para você. Mas se você quer um esqueleto básico, comece por isso. Qual que é a sua percepção disso, Rondon? Ó, eu gosto muito da dieta keto, né? A low carb. Eu também. Responde muito bem. Eu gosto, mas que a pessoa faça de forma cíclica. Mas, cíclica o que seria? Para as pessoas entenderem. Faz, por exemplo, 4 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias da semana. Os outros, ou a mais prática é ficar a semana com a dieta keto, clássica, que eu faço com 16 horas de jejum, né, a janela alimentar de 8 horas, você tem o almoço e o jantar, e no intervalo você pode, entre esses 2 horários, você pode comer mais coisas, e no fim de semana, eu libero um pouco, né, mas não no começo, até a pessoa já entrar, porque eu entendo que o metabolismo, ele tem que se tornar flex, consumir carboidrato e não consumir carboidrato, fica mais na proteína, nos óleos de qualidade, e os dois com vegetais. Só que, até você entrar nisso, demora mais de mês, tá certo? Então, esse é algo que eu acho que veio para ficar e as pessoas já estão cada vez mais entendendo e aceitando. O que me limita, por exemplo, para esse tipo de abordagem, são os pacientes que treinam de manhã. O treinar de manhã e você ficar em jejum só para depois comer no almoço, isso não é saudável, porque as pessoas acabam não só queimando o glicogênio que teria de reserva, mas acabam queimando o músculo mesmo. E aí você aumenta o teu estoque de gordura proporcionalmente. E eu observo que alguns que teimosamente fizeram isso começaram a ganhar peso. Então, que o certo mesmo, eu explico. As 3 primeiras horas pós-treino é a janela alimentar que você tem que fazer. Se a pessoa treina à noite ou treina no fim da tarde, está dentro dessa janela, está ótimo. Depois ele já vai comer, né? Então, eu tenho colocado desse jeito, né, em relação a esse ponto. Mas eu tenho uma abordagem que eu costumo fazer, Ícaro, que é um estudo para saber o componente genético da alimentação dessa pessoa. Por exemplo, é o tipo metabólico. Você pega o leão, por exemplo, na floresta, ele come proteína e gordura. A girafa, folhas e raízes. Vamos colocar no meio, entre eles, o chimpanzé, que é um pouco de cada, 50% de cada. E tem variações mais para cá ou mais para cá. Então, quando a gente determina qual é o componente genético da pessoa, essa abordagem, muitas vezes quando ela entra numa dieta, e às vezes ela não consegue levar a vida inteira esses programas de dieta, ela tem que saber que de tempos em tempos ela tem que voltar para esse modelo genético dela. Ou seja, qual que é o combustível do motor dela? Álcool, gasolina ou diesel? Então, você tem que saber qual que é o teu combustível e andar com o seu combustível certo. Aí sim a pessoa tem um resultado interessante. Porque eu também observo, muitas vezes você coloca uma pessoa, eu vejo isso, numa dieta, e essa dieta começa a fazer efeito, depois de um tempo ela começa a ganhar peso. Então você tem que voltar para esse componente genético. O teu livro chama Emagreça e Apareça, que é exatamente os tipos metabólicos. Como diagnosticar, tem um questionário, é bem prático. E isso dá uma visão assim de você ter norte, e você observa de uma forma interessante, tem uma pequena parte da população que é bem assim para o lado só de vegetais, né? E se dá muito bem com isso. São mais o lado assim da girafa, digamos assim, e responde muito bem com isso, apesar de ter senões em relação a isso. Mas o que eu tenho orientado isso aí, quando as pessoas têm que acertar alguns parâmetros nutricionais, mas o que eu mais gosto de indicar é a dieta keto.
Então, esse é o meu ponto. Excepcional, eu não sabia desse livro seu, não, sabe? Peço desculpas pela minha ignorância, faço questão de ler esse em primeiro lugar, viu? Que bom! A partir do momento que a pessoa tenha um questionário para poder fazer e ela saber qual é o combustível preferencial dela, porque você falou bem, o ser humano tem que ser flex, ele é onívoro, né? Mas é claro que saber o combustível preferencial te possibilita, sempre que possível, que seja a maior parte do tempo, você ficar no seu preferencial, que ele te é favorável. Exato. Né? Muito bom. Muito bom. Porque senão a pessoa desiste. Os programas, eles têm uma limitação. Chega um momento que a pessoa joga a toalha. Então, nessa hora, você volta para o teu programa de essência, né? E muitas vezes, a dieta, por exemplo, se a pessoa é leão, está perfeita. É a dieta dele. Não tem como não dar certo, né? E aí responde, aí ele está tranquilo. E eu tenho notado isso. E muitas vezes, Ícaro, quando a gente faz um diagnóstico e não está muito batendo com o que ela gostaria, é engraçado, porque ela está com desequilíbrios nutricionais importantes que precisam ser corrigidos. É como se fosse num carro fazer um alinhamento e balanceamento. Você vai ajustar isso e se repetir o questionário, a pessoa entra nesse modelo. Né? Você vê, esse questionário, uma universidade, uns pesquisadores, nossa, ficaram fascinados com esse programa, e pois eu apresentei para um congresso aí, que tinha médicos e nutricionistas, eram umas 400 pessoas aqui. Ficaram loucos, eles queriam levar para a universidade, para que bom fazer isso num grupo de anti-envelhecimento, de geriatria. Mas acabou não dando certo. A direção lá achou que não era mais adequado nesse momento. E aí a coisa veio esse negócio de pandemia, ninguém mais mexeu e nada, e ficou parado nessa situação. Mas é bem interessante mesmo, e faz uma diferença. É a mesma coisa, se você der para um leão colocar uma dieta só de vegetais e raízes, ele vai morrer, ele vai ter depressão, e isso acabou, tá certo? Então, Sim. tem que comer de acordo com a tua genética, essa é a tua essência. Nós temos um instinto animal, só que o nosso instinto animal está dormente. Os animais sabem tudo o que eles têm que comer e o que eles não têm que comer. Eles não ficam abusando de coisas que não devem. Eles sabem exatamente o que é adequado para eles. Simplesmente, nós deixamos de usar os instintos porque nós passamos a ser educados, usar o raciocínio. E fomos educados por médicos, nutricionistas, pela televisão, pela imprensa, direto. Então, a gente ouve uma série de informações que ficam bombardeando um padrão alimentar. E isso é muito ruim, né? Acaba a pessoa não pensando, por exemplo, as pessoas são contra a gordura, têm medo de gordura, têm medo de colesterol, porque isso faz 70 anos que eles estão martelando em cima disso, dizendo que é ruim, quando nós sabemos que isso são componentes bons. Mas, por mais que os estudos apareçam mostrando, tem aquele mind game que está lá, que as pessoas não conseguem superar essa situação. Elas esquecem o instinto. Então, eu acho que um ponto importante na nossa caminhada é fazer esses pacientes resgatarem o seu instinto animal também. E quando, às vezes, com esse questionário ou com outras abordagens, a pessoa começa a perceber que é tudo ao contrário do que ela imaginava, e ela começa a comer daquele jeito, ela começa a refletir mesmo e comentar, poxa, eu estou vendo que realmente agora eu estou entendendo essa colocação. É assim, é uma descoberta, sabe? A pessoa se encontrar, né, quem ela é na realidade. Isso é muito bonito, né? Muito saudável. E quando não tem esse equilíbrio, a pessoa está manifestando uma série de doenças. Diabetes, doença cardiovascular, ela está comendo errado, de acordo com o tipo metabólico não é o dela. Nós temos que corrigir isso, entendeu? Sim. E aí sim a gente vê uma resposta bem assim animadora. Legal. Enfim, estamos chegando no final da live, então eu só queria pontuar que tem outros hábitos de vida para discutir, mas quando o papo é bom,
né, e bem embasado, passa rápido. E o Instagram daqui a pouco vai querer cortar a gente. Tá Então, certo. assim, eu recomendo vocês acessarem o rico material do Dr. Rondó. São mais de 20 livros, né, Rondó? Isso, exato. Mais de 20 livros. Tem o Então, meu que vai sair. tem no meu site, tem na Amazon, tem em livrarias. Hoje em dia livrarias estão mais com dificuldades, mas você encontra na Amazon alguns deles, outros estão só no meu site. Fala seu site aí para o pessoal. Meu site é drrondó.com, drrondó.com. Não tem BR no final, é só .com. E aí você acha, se tiver dificuldade, procura Dr. Rondó na internet, aí vai aparecer lá no Google e aí consegue achar o site. Lá tem uma parte de livros que tem acesso a todos esses aí, né? E isso dá uma abordagem assim ampla, sabe? Uma visão Não, diferente. sem dúvida. Tá? Você tem um livro já sobre hábitos saudáveis de vida, compilando os hábitos para os seus pacientes lerem? Porque você tem um conteúdo muito rico. Olha, esse tipo de abordagem eu não fiz. Eu fui muito para pontos assim, direcionados. Eu me senti muito na obrigação assim de ser defensor de alguns alimentos que eu via que eles eram muito mal interpretados. Tipo óleo de coco, né? Óleo de coco, você lembra, foi uma luta, né? Hoje, porque o pessoal era contra os óleos. Hoje o pessoal aceita os óleos. Contra a carne vermelha. O meu livro de carne vermelha, a hora que eu apresentei para um amigo, um cardiologista, ele falou, você é louco de lançar isso. Bom, eu lancei o livro, ninguém me falou nada, tá certo? E ó, pedi para um chefe da clínica da geriatria de uma das faculdades aqui no Brasil, vamos deixar assim, e ele ficou meio receoso de fazer por causa da cor. Aí eu apresentei para outro professor de outra cadeira, ele fez para mim esse livro da carne vermelha. Olha aí, Ícaro, esse meu livro, em 2021, foi lançado em inglês e espanhol. Eles me procuraram para lançar o livro. Eu fui lançá-lo no Congresso Mundial do Brahma, no Paraguai, o em espanhol, que coincidia com o Congresso Mundial, e depois no Texas eu lancei a versão em inglês. Então, esse meu livro saiu em todos... Eu nem imaginava que pudesse chamar atenção lá de fora. Foi muito legal. E eu estou com de leite também, leite cru. E o pessoal, os franceses que vieram aqui não é feira, num evento de queijos aqui do Brasil, e eles levaram o meu livro, também gostaram. Então, aí meio namorando aí para ver se lança em francês. Então, a gente fica... Aí, que ótimo. Né? Que ótimo. Você foi para... Aqui, eu acho que nosso trabalho, então, é complementar. Você foi para temas bem específicos, altamente relevantes, e eu prefiro ficar no básico geral, né? Mas as duas coisas são complementares para as pessoas aprenderem a se cuidar, né? É fundamental. Se você tem que entender esse contexto, o number one é o que você está fazendo. Eu já fui defender a vaca, coitadinha dela, porque o leite dela... Porque esse leite que nós temos ainda é leite, é uma tinta branca. Né? Isso leite, exatamente. Então, não dá para tomar, você está certo, não dá para indicar isso. Então, a carne também tem que ser carne de animal a pasto. No Brasil, 94% do gado é a pasto, diferente daqueles estudos todos que nós observamos de animal confinado, que é altamente desfavorável para a saúde. Né? Sim. Então, as coisas vai nos motivando a estar trazendo informações. E eu lancei agora, o último que eu lancei, é um sobre vinho, chama Meu Doutor o Vinho. Porque eu também tinha que desmistificar o vinho. E olha aí, Ícaro, eu estou fazendo um curso da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, me convidaram. Olha, eu fui em 3 aulas, são 4 módulos de aula. Os 4 professores são médicos. Impressionante, sabe? E entende de vinho, porque o vinho é uma bebida que ele é um alimento, mas nós temos que saber entendê-lo, né? Sim. Porque o homem é o único animal que bebe sem ter sede, convém que eu faça com discernimento. E também é dosagem. Você tem que usar como medicação. O tempo que eu fiquei na França, eu via lá, se usava muito o uso de vinho nas dietas, em pós-operatório. Eu tinha cirurgias vasculares no pós-operatório.
quando liberava dieta, já vinha aquela garrafinha, aquele encar de bouteille, de vinho de Bordeaux para a pessoa tomar. Era impressionante. E a história da medicina mostra muito isso, o uso de vinhos na terapêutica. O tipo de uva para cada doença, para cada coisa, usando o complementar. Não é que ele vai resolver, mas também isso É um conjunto, né? É um conjunto. Esse livro também você precisa ver, enxergar as coisas que eu acho que abre uma visão diferenciada aí. É muito legal. Que ótimo. Eu te parabenizo pelo seu trabalho e queria que você deixasse, então, o seu recado final para o pessoal, que eu acho que a gente ainda tem uns 30 segundos aí antes do Instagram derrubar a live. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? E espero que façamos novas lives. Termina aí, por favor. Ícaro, é uma satisfação estar com você. Esse livro que você está lançando é sensacional. Ele pega o contexto geral. Sem isso, não adianta também esses pontuais. Tem que ser esse. Esse é a essência. Parabéns. E eu o acompanho. Você é mais novo. E eu fico feliz de ter pessoas assim mais novas, mas com essa capacidade e essa condição de poder estar oferecendo esse suporte terapêutico e preventivo para todos. Olha, uma satisfação. Espero que a gente possa combinar outras lives e vai ser sempre uma satisfação estarmos juntos. E vamos combinar dos livros. Tá certo. É uma satisfação e uma honra para mim. Gente, muito obrigado pela audiência. Vamos fazer novas lives, sim. Rondó, você é melhor do que eu pensava ainda, viu? Muito obrigado. Obrigado, grande abraço. Um abração para você. Tamo junto. E quero aprender muito com você, que hoje aprendi várias coisas. Muito feliz. Eu também. Tenho certeza. É isso Um abraço. aí. Um grande abraço. Obrigado a todos.